Cumprimenta esse abençoado, essa abençoada aí do seu lado. Se estiver nos visitando, fala para ele, seja muito bem-vindo à nossa família. Amém? Sejam muito bem-vindos, né? Dá um sorriso de crente para ele. Fala para ele, persevere aí que o Senhor tem mais para nós nessa noite. Amém? Quantos creem nisso? Então, se você crê nisso, esteja orando pelo pregador, porque eu estou precisando. Amém? Essa semana foi uma semana de grandes desafios. Não sei como foi a sua, mas a minha, amado, se eu te contar, você vai falar, Senhor da glória. Pastor, passa por isso? Passa, irmão. Passa por algumas lutas, né? E digo para você que para estar ministrando essa palavra nessa noite, só pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas isso é muito bom, porque isso nos faz depender ainda mais de Deus. Amém, queridos? Então, o Senhor muitas vezes permite situações nas nossas vidas, para que nós possamos nos render a Ele cada dia mais, dependermos dEle cada dia mais. Então, que você possa realmente estar em oração, porque a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, você está vendo o tema aí no telão, a essência da nossa missão está na abnegação. Não é um tema muito atraente, né? Normalmente, nos nossos dias, os temas mais atraentes falam de prosperidade, né? De conquista, que às vezes você vai comer o melhor dessa terra, né? E aí as pessoas ficam mais animadas um pouquinho. Quando a gente fala de abnegação, de sacrifício, de ter que abrir mão de algumas coisas na vida, parece que o coração aperta um pouquinho. Mas Deus vai nos dar graça, amém? Você crê nisso? Amém? Amém? Vou fazer uma pergunta. Fica bem atento aí. Quantos abnegados nós temos aqui nessa noite? Se você não entende o que é abnegado, levanta a mão assim mesmo, amém? Amém? Aí, é por aí, que é pela fé, irmão. Às vezes você não entende ainda o que é o abnegado, você levanta a mão, fala assim, se é de Deus, costumeiramente, amém? Deus vai movendo aí. Não é uma palavra costumeiramente usada, né? Mas tem um sentido muito profundo. Abnegação, na verdade, tem como sinônimo o altruísmo, né? Embora nós vemos na abnegação essa questão mais voltada à consagração a Deus, à fé, né? Então tem um sentido um pouco mais profundo do que o do altruísmo, porque tem uma causa muito forte por trás da abnegação. Então, eu não entendo que seja totalmente sinônimas, mas tem praticamente o mesmo conceito. Se você puder abrir comigo em Isaías 53, Isaías está fácil aí, praticamente no meio da Bíblia. Então, você abre em Isaías 53, esses dois versos, o 4 e o 5, que serão a base da nossa reflexão. Se alguém, por misericórdia, puder trazer um pouquinho de água para o pregador, ele agradece. Amém? Isaías 53. Vamos ler, porque assim a gente ganha um pouquinho de tempo. E aí, se você ainda não encontrou, preste um pouquinho de atenção. A palavra diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Vamos fazer uma oração. Gostaria que você fizesse aí a tua oração e como eu disse, se você puder orar neste momento, realmente pela minha vida, pela palavra, para que o Senhor nos dê graça nesse momento, enquanto ministramos, o Senhor nos dê realmente discernimento, ousadia, clareza no raciocínio, vai ser muito importante. Então eu conto com a sua oração, amém? Se você puder, curva a tua cabeça aí, amado, fecha os teus olhos, não deixa nada tirar a tua atenção. O momento da palavra é um momento singular no culto, querido. E às vezes nós perdemos a bênção, porque é um momento quando Deus quer falar conosco, e às vezes quando Deus quer falar e você não está prestando atenção devido ao que Ele quer falar com você, você perde a bênção. Então fica bem atento, fale com o Senhor, dá uma palavra de ordem ao teu mundo interior, aquilo que está tentando distrair você nessa hora. Talvez você chegou aqui ansioso, preocupado, talvez o teu pensamento está na segunda-feira, não está aqui. Talvez o teu pensamento está lá na sua casa, talvez você está atribuindo, porque Ele é bom
E dá uma palavra de ordem agora para a minha alma, aquieta-te diante do Senhor, porque Ele é bom e eu quero ouvi-lo agora. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós precisamos, nós carecemos da Tua palavra. A Tua palavra é alimento para nós. A Tua palavra, Senhor, é aquela que nos edifica, que nos sustenta, Senhor. A Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos limpa. Por isso nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Nós Te pedimos, Espírito Santo, age nesse lugar, nessa noite. Com certeza, Senhor, nós sabemos que tem vidas nesse lugar que precisam de um toque especial da Tua parte. Por isso eu Te peço, Senhor, vem com Tua graça agora. Vem com a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos todo o ardil das trevas. Tudo que o inimigo possa tentar fazer para tirar os Teus filhos do foco, tirar da Tua presença. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos todo pensamento cativo agora aos Teus pés, Jesus, para ser ministrado, para ouvir a Tua palavra, para ser sarado, curado, transformado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, querido? Amados, o capítulo 53 de Isaías é uma joia rara, porque é o capítulo que descreve Cristo, nosso Salvador e Redentor sofredor. Se você puder, depois medita no capítulo inteiro de Isaías 53 e você vai realmente ficar impactado com as revelações do profeta Isaías nesse capítulo, profetizando a disposição de Jesus. O livro de Isaías navegasse no nosso lugar. Então é muito importante que você leia. O livro de Isaías, na verdade, é como se fosse uma mini Bíblia. O livro de Isaías tem 66 capítulos, dividido em duas partes, 39 na primeira parte, 27 capítulos na segunda, como é a nossa Bíblia, como é a palavra de Deus. E é interessante que no centro da segunda parte, que é o capítulo 53, apresenta o Messias, aquele que viria para morrer na cruz no meu e no seu lugar, para nos resgatar. E ele continua falando sobre a ressurreição de Jesus, depois a glorificação dos santos. É tremendo, irmão. Então você leia Isaías e você vai com certeza ficar impactado. Deixa eu te perguntar, você já imaginou o que seria de nós se Jesus tivesse virado o rosto, tapado os ouvidos, cruzado os braços em relação aos nossos pecados? Você já imaginou o que seria de nós? Fala assim para o seu irmão. A gente estaria lascado. Pode falar para ele. A gente estaria lascado. Pare e pense, irmão. Você imaginou se ele tivesse dito aquela frase que em algum momento talvez você já disse ou pensou? Cada um com os seus problemas. Você nunca pensou isso? Tudo santo nesse lugar. Oh, Jesus, maravilhoso. Nunca falou também que eu vou me envolver com isso? Cada um com seus problemas. Às vezes passa de lado, atravessa a rua, fala, vixe, o problema está vindo, eu não quero ver esse problema. Vira as costas para o problema. Sabe, amados, eu fico pensando o que seria de nós. Realmente nós estaríamos lascados, mas graças a Deus que Jesus não fez isso, amém? Olha o que diz aí o verso 53, o verso 4 do capítulo 53, a primeira parte do versículo, está dizendo assim, olha, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você pode dar um glória a Deus, querido? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, ou seja, Jesus levou sobre Ele, na cruz do madeiro, todos os nossos problemas em relação ao pecado, amém, querido? Isso é tremendo. Por isso, queridos, Jesus é único na história, porque de fato Ele assumiu sobre si os nossos problemas. A sua decisão de ir para a cruz no nosso lugar, nos substituindo na cruz, assumindo toda a culpa pelos nossos pecados, marcou a história para sempre. Por isso você vai ver antes de Cristo e depois de Cristo na história. E esse ato de amor de Jesus é o maior exemplo de abnegação
já visto em todos os tempos. Nunca houve e jamais haverá um exemplo como esse. Jesus é único na história da raça humana. Amém, amado? Você compreende isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país. Tempos de crise econômica e, se não bastasse a econômica, também essa crise moral. Haja visto, né, as notícias dessa semana. Quando a gente pensa que está acabando, está começando. Terrível o que aconteceu essa semana, as revelações, o que veio a público em relação aos nossos líderes políticos. E eu vou falar para você que se mexer um pouco mais, piora. Aparece mais coisas. Então nós estamos vivendo tempos muito difíceis, porque parece que levar vantagem sobre os demais. Preocupar-se apenas consigo mesmo, usar o poder para enriquecer ilicitamente, ou seja, olhar somente para o seu umbigo, virou regra. Isso deveria ser a exceção, amém? A conduta moral, pensar no próximo, ser solidário, partilhar, compartilhar, ou seja, isso deveria ser o padrão normal, né? Mas parece que isso virou regra. Nós vivemos um tempo, queridos, onde o egoísmo e o individualismo imperam, não somente no Brasil, nós vemos isso a nível mundial, principalmente no Ocidente. É uma competição. As pessoas só pensam em si mesmas, as pessoas não estão dispostas a pensar no coletivo. Não há uma visão do bem comum, ninguém quer ser solidário. Aliás, pensar no bem comum, ser solidário, virou exceção. Matéria que sai, às vezes, no noticiário nacional. A pessoa faz alguma coisa nesse sentido, e como parece que virou exceção, coloca ele no noticiário. Quando deveria ser algo comum no meio da sociedade. Querer apoiar o outro e não pisar no outro. Querer compartilhar o conhecimento e não reter o conhecimento. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E aí eu te pergunto, como que a igreja pode contribuir para a mudança desse cenário? Igreja, quando eu falo, não é instituição. A igreja somos eu e você, amém? Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é esse prédio aqui, não é a instituição Comunidade de Cristo. A igreja somos nós, os filhos de Deus. Então, como é que eu e você, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a Deus, podemos contribuir para a mudança desse cenário? Se você parar para pensar, nos últimos 20 anos, o número de evangélicos no Brasil cresceu muito. E o censo está dizendo que vai aumentar muito mais. Mas, infelizmente, aumenta-se o número de evangélicos, mas às vezes o país continua na mesma ou até pior. Não tem alguma coisa errada? Você sabia que o IBGE já tem na pesquisa dele aquela pergunta que antes era só em relação ao católico romano. Você é católico? Sou praticante. Aí o cara dizia sim ou não. Agora tem o evangélico. Você é evangélico, sou praticante? Eu fico imaginando esse negócio. Eu fico imaginando, se eu sou entrevistador, o cara fala assim, eu sou evangélico, eu falo praticante, ele falava não, eu falava, rapaz, deixa eu pregar para você, então você tem que se converter, misericórdia. Evangélico não praticante, isso é uma coisa absurda. Mas eu penso que muita gente que se intitula hoje evangélico, não vive o evangelho, querido. Porque se nós, enquanto nação evangélica, o número de evangélicos que temos nesse país, estivéssemos vivendo o evangelho da maneira que temos que vivê-lo, o Brasil seria outro Brasil. Você crê nisso? Então eu penso que a igreja tem a chave nas suas mãos. A igreja pode fazer a diferença. Eu entendo que a igreja pode ser um instrumento nas mãos de Deus para mudar a nossa nação e, digo mais, mudar o mundo. O pastor David Tiburcio, lá da igreja da cidade, ele diz uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim, o que é feito na cidade influencia a igreja e o que é feito na igreja influencia a cidade. Eu iria além. Eu diria que o que é feito realmente na cidade vai influenciar a igreja. O que é feito no país também pode influenciar a igreja, mas o que é feito na igreja influencia a cidade, influencia o estado e influencia o país.
É a igreja que tem essa mensagem. É a igreja que tem essa resposta. Porque a igreja tem a mensagem que transforma vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré, amém? A igreja tem essa mensagem. Pessoas chegam na igreja destruídas. Famílias quebradas, casamentos quebrados, daqui a pouco estão restaurados, porque Deus vem com graça e restaura. Chegam sem esperança, mas Jesus é a nossa esperança, e quando ele conhece Jesus, ele passa a ter a sua esperança renovada. Pessoas chegam, às vezes, com um comportamento moral complicado, às vezes roubando, mentindo, trapaceando, mas ele encontra Jesus, a vida dele é transformada, seu caráter é transformado, então a igreja de Jesus tem a resposta. Mas nós precisamos assumir o nosso papel enquanto igreja. O pastor Carlito Paz diz assim: você precisa fazer do seu lar uma extensão da igreja, e eu creio nisso. A minha casa tem que ser a extensão da igreja, porque se a igreja se resumir a esse culto de domingo à noite, de 1 hora, 2 horas juntos, nós estamos equivocados. A minha casa tem que ser a minha congregação, amém, queridos? Você, marido, pai, líder, tem que ser o pastor lá da sua congregação. A sua casa é a sua primeira congregação. E nós temos que ser voz profética em casa, ainda que as coisas não estejam acontecendo como deveriam acontecer, eu continuo pregando, eu continuo insistindo, eu continuo clamando pela minha pequena congregação. É a minha família. Vai para o céu comigo. Amém? Então creia nisso, viva isso. Pastor Bill Hybels, da Willow Creek Church, lá nos Estados Unidos, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ele diz assim: a igreja local é a esperança do mundo. Olha que interessante, a igreja local é a esperança do mundo. Por quê? Porque uma igreja local que passa a viver o evangelho abnegado de Jesus, que tem essa postura de consagração, como nós temos tido nesses dias, de buscar a Deus de forma diferenciada, de orar e clamar e nos consagrar na presença dEle, vamos enviar missionários para o mundo será transformado por conta da igreja local. Então nós somos voz profética para Ribeirão Preto. Nós somos voz profética para o Brasil, nós somos voz profética para as nações. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Jesus disse, quando Jesus disse que somos o sal da terra, ele apontava para isso que eu acabei de falar. Mas se nós, como igreja do Senhor, somos o sal da terra, nós precisamos fazer algo que talvez está faltando. Porque se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, somos referência, amém? Você crê nisso? Mas se no meio da igreja nós ainda temos dificuldade em renunciar à nossa vontade, ainda temos dificuldade de partilhar e compartilhar o que nós possuímos, de sermos generosos nas nossas contribuições, nos doando de maneira sacrificial para a expansão do reino de Deus, o que nós podemos cobrar do mundo? Nós ainda enfrentamos esses problemas enquanto igreja, amados. Nós ainda temos algumas lutas para serem vencidas. Já avançamos, com certeza. Já temos crescido, com certeza. Mas eu penso que ainda falta algo para que nós possamos atingir as nações. Qual será a nossa resposta diante desse cenário que nós estamos vivendo? Qual será a resposta da igreja? Eu creio que a resposta, amados, está na essência da nossa missão, que é a abnegação. Porque é a essência da nossa missão. Porque a missão que o Senhor nos confiou foi de pregar o evangelho a todas as nações. Mas se nós não fizermos isso por amor, se o amor não for aquilo que nos motive a fazer, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, não terá sentido algum. Será apenas trabalho. Então a abnegação, ela tem realmente na sua essência o amor sacrificial. O conceito de abnegação está relacionado com o amor sacrificial. Amor sacrificial e desinteressado pelo próximo, a fim de servi-lo. Isso é abnegação. Então, amados, nós precisamos de
responder a isso. A Bíblia fala sobre a importância da abnegação em relação à vontade de Deus. João capítulo 6, verso 38. Se você estiver anotando aí, João 6, 38. Diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Não para fazer a minha vontade. O que Jesus estava dizendo? Eu renuncio à minha vontade. E eu me sacrifico pelo mundo inteiro. Então é importante nós entendermos que há essa relevância nesse estado de abnegação em relação à vontade de Deus. Nós precisamos ser abnegados. Amém, queridos? Mas também a abnegação é indispensável no relacionamento com o próximo. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo ele tem uma profundidade, uma abrangência. Quando ele fala de fardos pesados, ele está falando assim: olha, esteja disposto a carregar as falhas do seu irmão, esteja disposto a ajudá-los nas suas quedas, nas suas debilidades, esteja disposto a ajudá-lo nas suas fraquezas. Isso é levar os fardos pesados uns dos outros. É aquela situação de que às vezes você está num bom momento da sua vida, mas você vê o seu irmão vacilante. Qual deve ser o seu papel? Me ajuda aí. Cada um com seus problemas? Qual deve ser o nosso papel? Me ajuda aí. Apoiá-lo, socorrê-lo, exortá-lo em amor, falar: irmão, não anda assim não, você vai se matar com isso, rapaz. Alertá-lo em amor, orar por ele, socorrê-lo. A Bíblia fala assim: se você tendo condições de socorrer, ver o seu irmão passando necessidade e não faz com isso, você peca. Então nós precisamos ter essa corresponsabilidade uns com os outros, porque na verdade somos irmãos, amém? Somos família de Deus, por isso nos chamamos de irmãos. Somos família, e na família, quando um chora, o que acontece com o restante? E quando um se alegra, amém? Hoje nós tivemos lá no velório o nosso irmão Josué Bermudes, pai da Eliane, sogro do Elió, faleceu essa madrugada. Realmente a igreja estava lá. E era interessante ver no rosto dos irmãos o choro, ver que estavam se compadecendo com a dor do seu irmão, com aquela perda. Isso é igreja, amém, queridos? Andar juntos, caminharmos juntos, nos fortalecermos. Por isso a Bíblia fala que é melhor andarem em dois, porque se um cai, o outro faz o quê? Ajuda a levantar, amém? Isso é levar as cargas uns dos outros. E por que cumprir a lei de Cristo? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando o amor sacrificial. Nós estamos demonstrando o amor verdadeiro ao nosso próximo. Nós estamos amando o próximo como amamos a nós mesmos, porque estamos dispostos a nos doar na vida dele, para vê-lo crescer em Deus, para vê-lo firme no Senhor. A essência da missão está na abnegação. Por quê? Porque Jesus, ele nos amou com um amor abnegado, amados. O amor de Jesus é incondicional. Ele não impõe condições. O amor de Jesus ama sem esperar receber nada em troca. Um amor que foi capaz de assumir o nosso problema, levar lá na cruz o nosso fardo. Amém? Como nós cantamos aqui hoje à noite, como nós adoramos ao Senhor, com aquele cântico falando da maravilhosa graça. Refletindo um pouquinho mais sobre isso, o que será que Jesus espera de nós, como discípulos? Já parou para pensar nisso? Nós temos um mundo complicado, uma sociedade complicada. A igreja, ela pode ser essa voz profética, a igreja pode ser o sal, pode ser a luz, pode ser a referência. A igreja tem a resposta. Mas quando a gente fala igreja, talvez
a gente pode meio que se eximir da responsabilidade. Mas hoje o Senhor quer falar diretamente comigo e com você. Essa mensagem é para mim, querido, não é só para você, é para nós, amém? Porque todos somos discípulos de Cristo, amém? Então, como discípulos, qual deve ser a nossa resposta? O que o Senhor espera de nós? O apóstolo Paulo, entendendo essa questão da abnegação, ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele fala assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que coisa tremenda. Paulo entendeu a mensagem do Evangelho. Paulo entendeu que, olha, Jesus morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu nego a mim mesmo para viver a vida de Jesus. E nesse sentido, queridos, eu creio que nós temos 3 níveis ou estágios de abnegação que se desenvolvem à medida que nós vamos amadurecendo e crescendo espiritualmente. Também creio que esses 3 estágios, eles estão interligados e são interdependentes. Quais são eles? Primeiro, a renúncia. Segundo, o desapego. E terceiro, a generosidade com sacrifício. Então, é a renúncia, o desapego e a generosidade com sacrifício. Por que são 3 estágios? Porque nós estamos a caminho de tudo isso, nós vamos crescendo e vamos amadurecendo a cada dia. A cada dia eu renuncio um pouco mais à minha própria vida, às minhas próprias vontades. A cada dia eu vou entendendo que preciso me desapegar de algumas coisas que Deus vai me mostrando. Então eu vou entendendo que algumas coisas não fazem muito sentido. Então eu vou deixando para trás. Vou fazer um marketing aqui da OLX. Desapega, irmão. Amém? Amém? Vai desapegando aí, tá certo? E por último, a generosidade sacrificial. Conforme eu vou crescendo em Deus, essas coisas vão fazendo um sentido novo para mim a cada dia. Amém, queridos? E nós vamos ver de maneira mais específica cada uma delas. A primeira delas é a renúncia. E eu penso que é a primeira, porque talvez é a mais desafiadora de todas. Porque quando eu estou disposto a renunciar, as outras coisas vão acontecendo meio que no automático. Quando eu não estou disposto a renunciar, as outras também vão tendo certas dificuldades de acontecer na minha vida. Então a renúncia, ou seja, entregando 100% do controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder agora não, amém? Segura aí. Quantos realmente estão dispostos a entregar 100%? Não responde, fica tranquilo aí, amém? Porque essa pergunta é difícil de responder, às vezes é no impulso, mas nós temos uma grande luta, há uma luta interior muito grande em renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu não sei se você é humano como eu, de carne e osso, eu penso que você também enfrenta esse conflito. Às vezes Deus nos pede algumas coisas e a gente tem dificuldade de renunciar. Entendemos que é necessário uma revelação da parte de Deus sobre algumas áreas da nossa vida, mas a gente teima em fazer do nosso jeito. Às vezes a gente fala assim, Jesus assume o controle. Quando você pede para Jesus entrar na sua vida e assumir o controle, o que você acha que ele faz? Entra ou não entra? Assume o controle? Aí ele está lá, buscando controlar a sua vida 100%. Daqui a pouco você fala para ele assim, Jesus, dá uma licencinha. Você não faz isso? Jesus, mas em tudo não, né? Deixa eu cuidar dessa parte aqui, poxa. Essa parte aqui eu gosto tanto. Essa aqui eu domino, Jesus, não preciso de você, não. Essa aqui, se você me ajudar, vai ser covardia, Jesus. Então deixa que eu cuido. E aí o que acontece muitas vezes? Quebramos a cara, querido. Porque nós não sabemos governar a nossa vida como Deus entende que deve ser governado. Amém?
pecado maculou isso. A Bíblia fala que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto. Então nós temos dificuldade nisso. Mas o que nós podemos aprender com Jesus em relação à renúncia? Versículo 4, a parte A do versículo fala assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus toma a decisão de tomar o nosso lugar na cruz, de tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, Ele estava renunciando à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. É interessante quando nós pensamos nisso. 1 João 6,38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Lucas capítulo 22, versos 42 ao 44. Diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Entendendo e crendo que a vontade de Deus, amados, é sempre a melhor, Jesus foi para a cruz. Amém? Agora eu quero te perguntar, Jesus queria ir para a cruz? Queria ir para a cruz? Porque se ele quisesse ir para a cruz, a oração dele não faria sentido. Mas ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E a oração foi tão intensa, a agonia foi tão grande, que o texto diz que ele começou a suar gotas de sangue. Porque ele não queria. Mas por amor a mim, amor a você, ele renunciou à vontade dele. Ele renunciou a si próprio, por mim e por você. Renúncia. Renunciou toda a sua vida, por mim e por você. E às vezes nós temos dificuldade de sacrificar tão pouco para o Senhor, não é verdade? Às vezes a gente tem essa luta. Ele se doou dessa forma para nós. E às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer o mesmo por Ele. Por isso Paulo disse que o que Ele espera de nós é que aqueles que vivem agora, aqueles por quem Jesus morreu, abram mão das suas vidas para viver exclusivamente para Ele. Isso é consagração. É quando você toma a decisão de viver desta forma, renunciando às suas próprias vontades para fazer a vontade daquele que te chamou. Amém? Queria dizer para vocês, queridos, que a vontade de Deus, ela é verdadeiramente sempre a melhor para mim e para você. Pode ter certeza disso. Por mais esquisito que possa parecer, por mais estranho, talvez por mais louco que possa parecer, a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Então, se você tiver que renunciar a alguma coisa, a pedido de Deus, faça imediatamente. A segunda coisa, amados, é o desapego. Desapegar-se da própria vida ou não temer a morte pela causa do Evangelho. Desapegar-se. Olha o verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Jesus se desapegou de si mesmo. Ele sabia que ele iria morrer, mas ele não se apegou à sua própria vida. Ele se deu completamente. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, eu não vou ler, depois você medita nisso, anota aí. Diz que Jesus, ele se esvaziou da sua glória para vir a este mundo. E diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus estava lá na sua glória. E de repente, o Pai e o Espírito Santo chamam Jesus. Eles se reúnem. Falam: olha, a criação vai precisar de ser redimida. E filho, você vai ter que descer lá na terra. Vai ter que padecer lá na terra. Vai ser pregado na cruz.
para salvar toda a humanidade, para redimir a criação, para trazê-la de volta à minha presença. E aí? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vou, papai. O nosso irmão mais velho veio, amém, queridos? Jesus é a figura do nosso irmão mais velho. É aquele que fala assim, eu vou cuidar dos mais novos. Eu não sei como é que é lá na tua família. Na minha é engraçado, porque é muita gente. Nós somos em 8 irmãos, já falei isso aqui várias vezes. E eu sou o menor dos 8. Eu sou o 4º filho, então eu não sei o que aconteceu com meu pai, né? Acho que ele investiu mais nos 3 primeiros, depois investiu mais nos 2, mas eu fiquei o menor dos irmãos. E o mais briguento também. Então eu brigava, o que acontecia? Chamava os meus irmãos mais velhos. Eles vinham me segurar ali, vinham me proteger, vinham me dar uma força. Aí, quando você tem um irmão mais velho, você chega e fala assim, mexe comigo agora. É mais ou menos assim? Sabe, queridos, é isso que Jesus representa para nós. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entra para a família de Jesus. E aí, quando o teu inimigo vem contra você, Jesus se coloca entre você e o inimigo e fala, aqui não, porque agora pertence a mim, é meu. Quer cobrar a bronca, como dizem por aí? Cobra comigo. O que você acha que o capeta faz, irmão? O cá não, o lá, né? Porque o pessoal fala cá, ele vem, então não fala lá, que é para ele ir embora, né? O lapeta, o que você acha que ele faz? Ele vai embora. Amém? Então, amados, Jesus tomou a decisão de se desapegar, de se esvaziar. O apóstolo Paulo, ele entendeu e ele viveu essa realidade do desapego da própria vida. Porque às vezes a gente quer desapegar de algumas coisas que talvez está aí, está mais fácil, né? É mais fácil deixar para lá, mas e quando falamos da própria vida? Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, eu não considero em nada a minha vida preciosa, porque se eu estou vivo é para cumprir a obra que o Senhor confiou nas minhas mãos, então se eu tiver que morrer, morro para Cristo, porque Ele disse para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Atos 21, verso 13. Paulo está reunido com alguns irmãos e eles estão orando por ele e de repente chega um profeta, o profeta Ágabo, e ele fala assim, quem é o dono desse cinto aqui? E aí ele fala, é Paulo que é o dono. Ele fala, olha, tem uma profecia aí que é complicada. O dono desse cinto vai passar por muito sofrimento e vai ser martirizado. Aí Paulo responde no verso 13, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Isso é desapego, amados, da própria vida. Esse é o grande desafio para a igreja dos nossos dias. Falar para mim, o que importa é viver para Jesus, porque se não for para viver para Jesus, a vida não tem valor. Amém, queridos? O missionário Maisel Rocha, diretor da missão M3, é uma missão que evangeliza os muçulmanos. Então, só por evangelizar os muçulmanos, você já deve entender o risco que esses missionários correm. Ou seja, colocam a sua vida em risco o tempo todo. Olha o que ele diz. Nós já estamos mortos. Paulo escreve, já estou crucificado com Cristo. Quem está morto em Cristo está vivo para sempre. Morto não tem medo de morrer. Amém, queridos? Olha o entendimento desse homem. Estou crucificado, então se eu estou crucificado, eu estou morto. Se eu estou morto, eu não preciso temer essa morte física. Porque podem nos tirar o corpo, mas a alma está com o Senhor, amém?
estamos com Ele para sempre. Então nós precisamos aprender a nos desapegarmos, porque talvez a gente enfrente alguns bloqueios, algumas dificuldades, porque nós estamos amando demais a nossa própria vida. Jesus disse: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então o caminho é esse, não tem outro caminho. Então, seja uma pessoa desapegada, se preciso for até mesmo da própria vida. Amém, queridos? Mas em prol de uma causa. Não estou dizendo para você não valorizar a sua vida, mas que a nossa vida só tem sentido e propósito se vivida para Cristo, pela causa de Cristo. Amém? E a generosidade com sacrifício. Penso que é a terceira coisa que faz parte desse ciclo. Doar-se por inteiro. Foi o que Jesus fez. Ele não doou apenas um braço por nós. Quando você olha para a cruz, você vê um braço crucificado? Olha para a cruz, vê uma perna crucificada? Não, Jesus foi crucificado por inteiro. Se doou 100%. Generosidade sacrificial. Eu me dou por completo. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, e depois o 17 e o 18. Vai anotando aí, olha que interessante o que Jesus diz. No verso 11 ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que coisa tremenda. Quantos tem o bom pastor aí? Amém? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus sabia, amado, que ele teria que doar a sua vida 100% por causa das ovelhas da casa do seu pai. Aí no verso 17 e 18 ele diz: por isso é que o meu pai me ama. Por que que o pai ama? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Sabe, queridos, Jesus não foi coagido para a cruz. A qualquer momento, se ele quisesse, como ele disse para Pedro, quando Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado, Jesus o repreende na mesma hora e fala: Pedro, para com isso. Se eu quisesse, Pedro, era só falar: papai, e uma legião de anjos apareceria aqui e me livraria. Pedro, eu estou indo porque eu quero ir. Pedro, eu estou indo porque eu amo. E o meu amor é tão grande que eu não temo a minha própria vida, eu vou entregar a minha vida para salvar as ovelhas da casa do meu pai. Amém, queridos? Isso é generosidade sacrificial. Faz parte da abnegação. Será, amados, que se a igreja der esse tipo de resposta para a sociedade dos nossos dias, você acha que ela será impactada? O que você pensa? Se nós realmente tomarmos essa decisão de renunciarmos à nossa vontade para fazermos a do Pai, de nos desapegarmos daquilo que compete com a vontade do Pai nas nossas vidas, e nos doarmos de maneira sacrificial na vida do nosso próximo, você acha que vai ocorrer uma grande transformação? O que você pensa? Com certeza, isso mesmo, Dali, com certeza. Eu penso que é isso que a igreja dos nossos dias está precisando professar. Nós somos o sal da terra e também a luz do mundo. Mas quando Jesus se refere ao sal, ele fala: se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada serve. Então, amados, uma igreja que não salga, ou seja, uma igreja que não faz diferença, uma igreja que não atua de uma maneira incisiva na sociedade, no contexto onde ela está inserida, ela não está cumprindo com o seu papel enquanto igreja. Por isso o desafio para nós, em nome de Jesus, é termos a abnegação como a essência da nossa missão. Amém, queridos? Se você puder, fica de pé. Eu gostaria de concluir com vocês
Como diz o pastor Luciano Subirá, fica de pé para parecer que está acabando, amém? Eu queria pedir para aquela equipe maravilhosa que dá suporte para nós aqui, de músicos, de adoradores, que venham para cá, amém? Queria ler para você Romanos capítulo 15, mas queria ler para você na paráfrase a mensagem escrita por Eudine Peterson. Diz assim, capítulo 15, os versos de 1 ao 4. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando, como posso ajudar? Você acha que se nós desenvolvermos esse tipo de relacionamento, de cumplicidade, de cuidado, de amor verdadeiro, de cuidar dos mais fracos, cuidar daqueles que estão vacilantes, os de fora vão se apaixonar pela igreja? Porque o que nós vemos aí fora é a competição, é o egoísmo, é a mentira, é a trapaça, é um querendo pisar no outro, ter mais poder que o outro. Então a igreja, quando ela demonstra o verdadeiro amor, esse amor abnegado, que é sacrificial, que se dedica de fato na vida do outro, as pessoas vão ficando apaixonadas por Jesus, amado. O texto continua dizendo que foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assumo os problemas, os problemáticos. A igreja, amados, tem que ser esse canal, esse veículo que fala assim, você está com problemas, você está em crise, está em luta. Eu conheço um que pode resolver os seus problemas. Ele entrou na minha vida, tem transformado a minha vida, vai transformar a sua vida, porque Jesus é capaz de solucionar qualquer problema na vida de quem quer que seja. Ele tem uma vida nova para você. Talvez você está conosco nessa noite pela primeira vez, talvez você foi convidado a estar aqui, talvez você já tenha vindo algumas vezes, e você ainda não entendeu a mensagem. A mensagem é a seguinte: Jesus te ama, do jeito que você é. Ele não impõe condições nenhuma para te amar, Ele te ama assim mesmo. E Ele te ama tanto que Ele está dizendo assim, por que você está longe de mim? Eu quero você perto de mim. Ele te chama para andar com Ele, para sentir o amor dEle de maneira verdadeira, ser tocado por Ele, ter relacionamento íntimo e pessoal com Ele, ter os seus pecados perdoados, a sua carga aliviada, ter esperança de uma vida eterna com Jesus. Mas para isso você precisa entregar a sua vida para Ele. Jesus está presente aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E a essência de Jesus não mudou e não vai mudar nunca. Porque Jesus, na sua essência, é abnegado. Quando Ele toma a decisão de morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar, é porque Ele te ama como ninguém e nenhum outro poderá te amar. Então o que é que você está esperando para entregar a sua vida nas mãos dele? Será que você vai continuar querendo controlar a sua vida? Ou você vai dizer: Jesus, nessa noite eu entendi a mensagem, eu tenho tentado ser o Senhor da minha própria vida, eu tenho tentado controlar a minha vida, mas as coisas não estão indo muito bem, não. Eu preciso de Ti, Jesus. E nessa noite eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor quer perdoar todos os meus pecados, quer me dar uma nova vida.
Essa palavra é para você, querido. É para você. Queria pedir à amada igreja, cubra a tua cabeça, fecha os teus olhos. Os irmãos vão estar ministrando um cântico. Eu queria pedir a você apoio em oração agora. Fique intercedendo aí. Para Deus, derrama do teu amor nesse lugar, de tal forma que aqueles que ainda não receberam o teu amor, recebam nessa noite. Sintam o quanto o Senhor os ama. Sinto que o Senhor pode transformar a vida deles, como tem transformado a minha. Ora nessa direção. Me ajuda aí nessa direção. Vai orando, fala: Senhor, salva vidas nessa noite. Se tem alguém aqui nesse lugar nessa noite, Senhor, que precisa de salvação, toca agora em nome de Jesus.
verdade a você nessa noite. Por isso eu queria pedir à igreja, para não constranger ninguém, fique com os teus olhos fechados, fique em oração. Sabe, querido, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu já vinha relutando há bastante tempo. Eu ia nos cultos de maneira obrigada. Meu pai me obrigava a ir aos cultos. Mas teve um dia que eu ouvi aquela palavra, aquela mensagem, ela entrou no meu coração. E eu não consegui resistir ao amor de Deus. Não consegui resistir. E apenas com um pequeno gesto da minha parte, eu sinalizei para Jesus. Eu levantei uma das minhas mãos e disse: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. E depois daquele dia, Jesus entrou na minha vida e começou a transformar a minha vida. Se você está aqui nessa noite, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não foi batizado nas águas, você ainda não tem uma aliança com Jesus, não perca essa oportunidade. Eu sei que Deus está falando no seu coração. Talvez você está em luta, renuncio ou não renuncio? Aceito ou não aceito? Se eu levantar minha mão, o que vai acontecer? Eu digo para você, querido, com toda certeza e segurança: aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é a melhor decisão que alguém pode tomar. Se você sente aí no teu coração que hoje é a tua noite, hoje é o teu dia, sinaliza com uma das tuas mãos. Eu quero orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Aí aonde você está, só sinaliza com uma das tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Se tiver mais alguém, sinalize com uma das tuas mãos. Nós vamos orar por você. Essa pessoa que está com a mão levantada, eu queria pedir à nossa equipe que se aproxime para nós estarmos orando juntos. Se houver mais alguém, esse é o teu momento, essa é a tua hora. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Aleluia. Põe a tua cabeça, amado, fecha os teus olhos. Não deixa nada distrair você, igreja. Por gentileza, faça isso. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Queremos, ó Deus, louvar o nome do Senhor, porque o Senhor tem salvado vidas nesses dias no nosso meio. Pai, essas mãos levantadas, eu peço a Ti em nome de Jesus, toma essas vidas em Tuas mãos e transforma como o Senhor tem feito com as nossas vidas. Deus, como igreja, nós nos comprometemos a caminhar com essas pessoas, cuidar delas, ajudá-las, ó Deus, a crescerem no Senhor, serem frutíferas, serem uma bênção nas Tuas mãos. Abençoa em nome de Jesus. Agora eu quero falar com vocês, amada igreja do Senhor. Presta atenção aqui, por gentileza. Presta atenção aqui. Essa mensagem, ela é desafiadora, porque na maioria das vezes a gente tem dificuldade em aceitar um apelo como esse de renúncia, um apelo como esse de doar-se sacrificialmente na vida do nosso próximo. Mas é o que nós como igreja precisamos fazer. Eu queria te convidar a fazer algo nessa noite, se você puder e tiver condições de fazer isso. Enquanto eu orava nessa semana por essa mensagem, Deus colocou isso no meu coração. Quero fazer esse desafio para você. Eu orei de joelhos muitas vezes essa semana por esse culto, amado. Eu jejuei por esse culto. Nossa família tem jejuado por esse culto. Eu queria convidar você, se você puder, dobrar os teus joelhos. Nós vamos encerrar esse nosso tempo de joelhos na presença do Senhor, orando
para que o Senhor nos torne uma igreja cada dia mais abnegada. Só se você puder, tem pessoas que não têm condições. Eu vou ajoelhar aqui, se você puder ajoelhar aí, ajoelhe. E ore ao Senhor, fala: Senhor, nós queremos ser uma igreja abnegada. Nós estamos nos consagrando nesses dias, porque nós queremos, ó Deus, ver o Teu agir e o Teu mover na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, Senhor, no nosso país. Nós, como igreja, assumimos a responsabilidade de sermos voz profética nessa nação, Senhor, de sermos realmente sal e luz para essa nação. Oh Deus, encontre em nós homens e mulheres consagrados ao Senhor, que levam o Senhor a sério, Pai, que levam o Senhor a sério. Uma igreja que Te ama verdadeiramente, que é abnegada de si mesmo, que ama o próximo, Senhor, que trabalha incansavelmente para que todos Te conheçam, Jesus, para que todos Te conheçam, Jesus. Então vem com Teu fogo, Espírito Santo, nos batiza com o batismo de abnegação, o mesmo batismo de Jesus, o mesmo batismo de Jesus. Batiza, batiza, batiza a Tua igreja com o mesmo batismo de Jesus. Oh, que não teve por preciosa a sua própria vida, antes foi para a cruz e se sacrificou no nosso lugar. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor. Oh Deus querido, Deus santo, eterno, poderoso, abençoe, abençoe, abençoe em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos ficar de pé. Depois prepara aí a música da graça para nós lá, amém? Amém? Prepara essa música aí. Louvado seja o Senhor. Eu saí do meu lugar, eu ia fazer esse apelo que o Samuel acabou de fazer. Mas gostaria que você, em nome de Jesus, levasse para casa esse ato de se ajoelhar como um sinal para os céus. Senhor, eu estou disposto a abnegar a minha vida para fazer a Tua glória brilhar em mim e na minha família, para ver a Tua vida crescer na minha vida e na vida da minha família. Amados, a igreja precisa ser mais santificada, a igreja precisa ser mais abnegada. Não se apegue à picuinha dessa vida, está cheio de picuinha, o diabo vem de um monte. Mas se você se consagrar a Deus, como nós temos te orientado nesses dias, não religiosamente, mas aqui no seu íntimo, na sua alma, você vai ver o que Deus vai fazer contigo, com a sua mente. Deus quer esclarecer você das realidades e verdades espirituais, quer abrir os teus olhos, quer te orientar enquanto um pai de família, uma mãe, um cidadão, um homem, uma mulher de Deus. Só o Espírito Santo faz isso. Quero orar com você ainda hoje e agradecer pela cura da Jennifer. Ela tomou veneno essa semana passada, chumbinho, danificou o organismo todo. Olha, o milagre de Deus, essa menina está recuperada, irmão, porque a igreja orou por ela. Os médicos desenganaram, falou, tem 20% de chance. A menina já saiu da CTI, né, da UTI, está falando, está consciente. Deus tem poder, amado. Nós precisamos ser uma igreja mais ativa nas famílias, porque o diabo fica rondando para ver se tem alguém para que ele possa tragar. E de repente, traga alguém perto de nós e a gente nem percebe que essa pessoa estava vulnerável. Quero orar também pela família da Neide, que perdeu o irmão semana passada. Orar hoje pela família da Eliane. O seu Josué partiu essa madrugada. Orar pelas famílias. Nós fizemos um mapeamento dos pedidos de oração. As famílias estão passando por crise. Nós precisamos orar. E eu gostaria que você orasse comigo. Agora vamos dar as mãos como um sinal de aliança. Como um povo unido. Não deixe o inimigo entrar na sua vida. Não deixe o inimigo encontrar brecha na sua família. Não permita em hipótese alguma, amado,
Se você está passando por crise, está passando por luta, grita, levanta a mão, sinaliza, pastor, vai lá em casa, nos ajude, a igreja vai somar com você em todas as áreas, amém? Em nome de Jesus Cristo. Ora comigo. Pai Santo, eu me consagro a Ti, eu me dou a Ti, eu abnego do meu ser, da minha vida, do meu tempo, do meu recurso, eu renuncio a mim mesmo para viver, Senhor, segundo a Tua palavra e a Tua vontade. Dá, ó Deus, domínio próprio, dá força, dá coragem, ousadia para mim e para cada um de nós, para que vivamos assim na Tua presença. Derrama de uma maneira abundante, generosa, porção dobrada do Teu Espírito sobre a Tua igreja nesses dias, avivando os dons espirituais, arejando a mente e o coração, gerando paz, gerando convicção de fé, de que nada é impossível para Ti, Pai. Levanta uma igreja, Senhor, separada para glorificar o Teu santo nome nessa terra. Tudo que ela fizer, faça a prosperar na Tua presença, no Teu santo nome. Aleluia, irmão. Dá um abraço apertado no seu irmão, fala, recebe, é a palavra de Deus. Nós vamos cantar um cântico. Você canta de coração como uma oração e vá para sua casa e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.